Olá, pessoal, de volta aqui então no nosso segundo bloco dessa aula que visa aí trabalhar então o pressuposto do dano, né, que eu já havia avisado a vocês que seria um tema bem extenso, né? Se a gente quer trabalhar como ele merece, o tema é bastante extenso, pelo menos para pontuarmos os principais danos que a gente vai encontrar na jurisprudência e doutrina em matéria de responsabilidade civil. Pessoal, eu acertei aqui os slides naquilo que nós tínhamos que acertar, e assim, coloquei aqui para vocês, ó, conforme tínhamos combinado, ali inseria a tecnologia, né, do espaço cibernético, Freud e Lacan, século XX, e já vou postar esse material acertadinho, e ali, na questão da súmula 385, a súmula que refere a 385, né, do STJ, que realmente nós temos a configuração do dano em re ipsa para a inscrição, quando ela é indevida e irregular, é desse número mesmo. A determinação do STJ de que quando tem anotação pré-existente não há dever de indenizar, na verdade não é uma súmula. Eu tinha quase certeza que a matéria já tinha sido simulada, de tantas vezes que ela foi julgada, né, no STJ, e esse entendimento é um entendimento bem tranquilo. Mas, quando se diz que a inscrição pré-existente não gera o dano moral, e a pré-existente tem que ser uma inscrição legítima, como a gente falou, é um entendimento que flexibiliza, segundo o STJ, a aplicação da súmula 385. Para isso, eu coloquei o recurso especial ali correlato, né? Entre tantos que julgam este tema. Eu diria para vocês que aqui até fica uma crítica, porque não se trata nem de flexibilizar a súmula 385 do STJ, a gente está falando de coisas até diferentes, né? Porque na súmula 385 eu estou falando do dano em re ipsa, e aqui, nesse entendimento da inscrição pré-existente, nós estamos falando de ausência de nexo causal, e é isso que justifica não existir indenização. Então, a matéria tratada dessa forma, a meu ver, poderia ser melhor tratada quando o verbete fosse no sentido de entender que não há nexo causal, porque é isso que efetivamente ali acontece. Certo? Seguimos, então, onde tínhamos parado. Eu não vou aqui adentrar com tanta profundidade, pessoal, porque o trabalho de vocês foi sobre dano estético e sobre dano existencial. É um trabalho bem interessante, a meu ver, né, que foi pensado para a aula passada, para a aula da semana passada, para vocês usarem o tempo de aula se debruçando sobre esses temas. E eu elegi, sim, um estudo dirigido de um artigo que considero muito bom em dano estético, realizando ali as perguntas que vocês vão responder. Eu até coloquei aqui no nosso material, mas já está lá na aula da semana passada, em que consistiu o trabalho sobre dano estético. E ali eu acho que ficou claro para vocês, né, que essa figura é uma figura de um tipo de dano que vem evoluindo também no seu entendimento ao longo do tempo, né? Então, quando a gente diz que o dano moral ele ataca a esfera da integridade psíquica, quando eu tenho a noção ali do dano moral puro, né, em sentido amplo, e aí eu me refiro à dor emocional, mas ele também pode atacar qualquer direito de personalidade na índole mais privada ou na índole mais pública, né? Então, entendam, direito de personalidade aí, enfim, integridade física, e na esfera mais pública, o direito à saúde, né? Então, quando outras doutrinas falam na existência de danos à saúde, me parece que por todos esses danos que nós estamos trabalhando aqui, que começamos na aula passada, mas as espécies estamos efetivamente trabalhando na aula de hoje, nós já contemplamos, né, essas situações todas. Então, o dano estético, pessoal, e aqui fica um conceito para que vocês pensem, né, numa ideia desse dano, que eu acho que muito bem já foi trabalhada, quem já começou a fazer o trabalho, pelo texto, que é objeto do nosso trabalho sobre esse tipo de dano, ele tem a ver com a violação do direito de personalidade, integridade física. Então, é um aspecto físico de proteção à pessoa. Aquilo que atingiu o corpo atingiu um típico direito de personalidade, que é a integridade física. Então, nada mais justo dizer que dano estético é diferente de dano moral. O dano moral vai atingir, em regra, a integridade
psíquica, né, na ideia de sofrimento, constrangimento, humilhação, salvo as hipóteses em que seja de dano em re ipsa, que a gente nem vai entrar exatamente na prova, né, dessas ocorrências, mas que elas incidem também. Então, o dano moral vai atingir o bem jurídico tutelado e a integridade psíquica. O dano estético vai atingir o bem jurídico tutelado e a integridade física, né? Então, aqui nessas ideias que a gente traz, especialmente ali do conceito, no finalzinho do nosso conceito, nós temos que o dano estético, via de regra, ele é reconhecido quando ele acarreta na pessoa, na vítima, né, daquela conduta que ocasionou o dano, em lesões que deixam marcas permanentes no corpo, que diminuam a funcionalidade. Aí fala também em cicatrizes, sequelas, deformidades, outros problemas que causem mal-estar ou insatisfação. Então, veja, a ideia da permanência desse dano, desde que ele surgiu como sendo aceito como um dano autônomo, né? E aí a gente tem essa matéria apaziguada ali a partir da súmula 387, também do nosso STJ, quando diz que é lícita a acumulação das indenizações por dano estético e dano moral, entendeu que é uma categoria autônoma. Geralmente leva em conta essa questão de ser essa sequela ou cicatriz ou desfuncionalidade sobre órgão, parte do corpo permanente, né? Para que o direito à indenização seja mais certeiro, vamos dizer assim, com base na configuração deste dano. Quando começou a aceitação do dano estético na responsabilidade civil como um dano autônomo a ser indenizável, portanto, que traria um outro montante para a indenização, já que ele é autônomo, mera cicatriz não era aceita como dano estético, né? Então, a ideia é muito vinculada também ao sofrimento, né? Uma coisa é uma cicatriz no rosto, que deixa uma marca que a própria pessoa, ela se machuca cada vez que ela se olha no espelho. Então, veja que tem um aspecto privado de dano imaterial, que é a pessoa se olhando no espelho, e tem um aspecto público, que é quando ela vai para a rua e os outros a veem com aquela cicatriz, o que aumenta, né, a sua dor. Então, uma cicatriz no rosto não há dúvida. Mas existem situações nas quais a pessoa, em virtude do acidente, fica com uma cicatriz de 2 centímetros nas costas. E aí a gente tem que ver que situação é essa, porque ainda que cicatriz já tenha sido admitido, sim, como dano estético, como violação de direito de personalidade na questão da proteção da integridade física, tem situações que podem ficar ali no esquema do mero de sabor da vida. A exemplo de uma cicatriz de 1 centímetro nas costas, né? Isso não geraria exatamente abalo a ninguém. E, nesse sentido, a jurisprudência é dividida assim, em que pese a categoria tenha evoluído, para se considerar que cicatriz, mesmo que não seja no rosto, atinge a integridade física e, portanto, caracterizaria dano estético. Ai, prof, mas como é que eu vou saber? É o caso concreto, gente. É o caso concreto. Né? Me parece que aqui a gente tem uma baliza mais ou menos razoável, né? Cicatriz de 1 centímetro nas costas não seria nada além de mero de sabor da vida. Agora, uma cicatriz de 5 centímetros na barriga, que a pessoa tem que expor, não é no rosto, né? Mas quando ela vai à praia, ela tem que expor, ela tem que parar de usar biquíni para usar maiô, porque aquilo lhe incomoda muito. Aí, em que pese seja só cicatriz e não desfuncionalidade, eu tenho, sim, a caracterização do dano estético, tá? Tudo no caso a caso. Coloquei essa outra ideia aqui que eu acho que fica interessante quando diz que a noção de dano estético ela está voltada para fora, ou seja, para a integridade física, para como eu me vejo em relação ao meu corpo e como os outros me veem. Então, vai vulnerabilizar o corpo, vai atingir a silhueta, a beleza, a plástica, né? Essa questão vinculada à parte física da pessoa, a aparência da pessoa. É o patrimônio da aparência, né? Como a gente coloca aqui. E o dano moral, ele está dentro, né? É o sentimento, é a alma que está ali macerada. Então, um está para o outro, mas um é totalmente diferente do outro, pelos bens jurídicos que são atingidos em um ou em outro caso. Olha só, temos também um enunciado lá, 192, do Conselho de Justiça Federal,
terceira jornada de direito civil, que diz que danos oriundos das situações previstas no 949-950 do Código Civil devem ser analisados em conjunto para o efeito de atribuir indenização por perdas e danos materiais, cumulada com dano moral e estético. Por quê, pessoal? Nós vamos analisar esses artigos em momento próprio. Esses artigos do 949, que vocês podem, nesse momento, abrir o código e realizar a leitura, e o 950, são os artigos que pautam o que entra na conta da indenização no caso de lesões corporais, né? E aqui a gente tem uma determinação que vai dizer que tem que se pagar tudo aquilo que a vítima vai gastar até o fim da sua convalescença. Diferente no caso do homicídio, que é até a idade provável, aqui é até o fim da convalescença. Idade provável pelo IBGE é 65 anos, mas essa pessoa pode ir até os 100 e a indenização ser paga em forma de pensão até lá, né? Mas o que quis dizer o enunciado é que, para muito além daqueles elementos do que eu posso cobrar, do que entra na conta da indenização, nós temos todas as peculiaridades do caso, né, que fazem com que, pelo princípio da reparação integral, eu possa analisar essa quantificação de forma muito mais ampla, até mesmo do que determinam os artigos, até porque os artigos não excluem outras reparações, tá? É o que diz o 192 do Conselho de Justiça Federal. Aqui nosso trabalhinho. E aí nós vamos falar um pouquinho também de dano existencial, que é a outra categoria de dano que nós reservamos para o trabalho de vocês, né? Basicamente, o dano existencial, pessoal, ele tem duas categorias. O próprio nome já diz, toca a minha existência. Então, algo da minha existência, das coisas que eu gostava de fazer, do meu dia a dia, dos prazeres da vida, aquilo que eu considero prazer na vida a partir daquilo que era caro a mim, ou até mesmo os projetos, os sonhos que eu tinha na minha vida foram aniquilados por conta do evento danoso. E aí, eu não tenho apenas dano moral, que macera a alma, porque é óbvio que eu estou doída por isso, mas é a minha existência que foi atacada, é mais profundo que o dano moral. E ele também é um dano que vem no direito de danos a ser modulado. Então, se eu tenho essa ocorrência no caso concreto, eu vou falar do dano moral, fora os danos materiais, né? Que daí é outra categoria que entra aí nos danos emergentes, lucros cessantes, se teve perda de chance, né? Como nós já vimos. Mas nos imateriais tem dano moral, pode ter dano estético e pode ter dano existencial. Pense na situação de uma pessoa que fica numa cadeira de rodas a vida toda em virtude de um acidente. Ou, se não dá para dizer que é a vida toda, não há perspectivas aí maiores de cura. Ainda que a pessoa possa voltar a andar, não há garantia, né? É alguém que ficou numa situação pior ainda, tetraplegia. E aí eu tenho questão de dano existencial. Essas são situações gravíssimas que atingem direito de personalidade. Aqui eu estou falando de integridade física mesmo, né? Agora, para além disso, existem situações que não são tão graves como essas, mas que também configuram dano existencial. A pessoa, em virtude do acidente, ficou mancando, não pode mais jogar futebol, não pode mais fazer balé, né? Porque é aquela deficiência na perna e as dores que acabam me acompanhando não permitem mais algumas atividades. A pessoa ficou com um encurtamento na perna, a pessoa ficou com uma dificuldade de mobilidade nos dedos e era pianista. Então, tudo vai depender do caso concreto para a gente avaliar a dimensão da personalidade que foi atingida pelo dano existencial. E aí nós trabalhamos com duas figuras possíveis, ou uma ou outra. Daqui a pouco as duas juntas, e aí eu inflo mais ainda o quanto, né, da minha indenização. Veja, dano de vida de relação acontece quando um grande prazer que eu tinha eu não posso mais usufruir. Então, a pessoa que, em virtude de um acidente de consumo, consumiu um produto que tinha uma substância muito tóxica, tinha soda cáustica, ficou em coma um tempo, se recuperou, mas ficou com um problema sério, grave,
e que não tem garantia de cura, ainda que haja alguma possibilidade, que compromete o gosto dos alimentos, né? Então, ela não sente mais o gosto dos alimentos como sentia antes. É um prazer da vida sentir o gosto dos alimentos. Então, aí eu tenho um dano de vida de relação. Como posso ter no caso do encurtamento da perna, e a pessoa jogava futebol toda semana, não pode mais jogar futebol. É também um grande prazer da vida que foi perdido. A jurisprudência considera dano existencial na subcategorização dano de vida de relação para aquela pessoa que, em ficando numa cadeira de rodas, não pode mais, vamos imaginar que tenha perdido completamente a sensibilidade, nesse caso, porque existem casos e casos, e que não pode mais usufruir, ou na tetraplegia, dos prazeres sexuais, que é um prazer da vida também, o prazer sexual. Então, tudo isso tem sido caracterizado em diferentes, né, níveis, graus, situações, como dano de vida de relação. É aquele prazer que eu perco. Só tendo essa categorização, eu já tenho dano existencial. Então, eu tenho dano moral, eu tenho dano existencial, que eu poderia dizer que é uma maximização daquela dor, do dano moral, né? Por ter atingido os prazeres da vida, as coisas que eu gostava e que integravam a minha personalidade, o meu ser. E ainda o dano estético por simples ataque à integridade física. Já o dano ao projeto de vida, que é uma outra possibilidade aqui, eu coloco E, mas pode ser qualquer um dos dois, né? Ou o dano ao projeto de vida diz respeito ao sonho destruído, né? Então, o sonho da pessoa que estava aí tocando piano muito bem, tinha passado em todos os exames ali da escola, da palestrina. Eu falo porque eu toquei piano muitos anos, né? Foi uma grande paixão na minha vida. Acabei parando de tocar, porque o piano foi vendido, mas enfim, era uma paixão muito grande. De alguma forma abandonei, né? Pretendo retomar, inclusive. Mas assim, esse grande prazer não era apenas um prazer. Havia um projeto de vida em relação ao piano. Eu quero me tornar pianista profissional. E já estava neste caminho, vamos imaginar, um caso, né, um causídico, que a pessoa já estava nesse caminho, ganhou vários prêmios, estava quase finalizando ali o seu curso, que um curso de piano leva aí 9 anos, né, completo, com as notas, com as certificações, e iria para o exterior estudar e, inclusive, já foi convidada para vários eventos, já tinha participado de vários eventos, era uma promessa. E o sonho dessa pessoa era ser pianista. Então, eu tenho um projeto de vida frustrado. E, nesse caso, eu tenho os dois, porque existe o dano de vida de relação, se não pode mais tocar, que era um prazer diário, e existe o dano ao projeto de vida, que era o sonho de se tornar pianista, que inviabilizou. Né? Então, pessoal, vejam como é profundo o dano existencial, como é bonita essa figura. Né? Bonita no sentido do estudo da figura, porque para quem passa por uma situação dessas é talvez a tragédia que lhe tira o sentido da vida. Nada mais justo por essa dimensão tão importante que seja indenizado de uma forma diferenciada. Eu coloquei aqui um exemplo para vocês, porque nós também trabalhamos material, inclusive de dano existencial, né? Deixei lá para vocês que compõem o nosso trabalho. São temas bem práticos, mas essa jurisprudência é interessante que ela une a categorização do dano existencial, já mais direcionada ao direito do trabalho. Eu dei um exemplo, né, de superjornada, e esse é um caso de superjornada, com a noção de que esse tipo de dano é in re ipsa, ele não necessita de prova de prejuízo para que ele incida, né, de prova de dor, até porque é evidente, né, que a pessoa está sendo explorada e perdendo tempo da sua vida, então perdendo aí atividades que fazem parte desse contexto do dano de vida de relação. Aqui é mais relacionado ao dano de vida de relação do que ao dano ao projeto de vida. E aí o julgado é muito interessante quando pontua que essa questão da superjornada, né, fazendo com que a pessoa não tivesse lazer, não tivesse folgas, trabalhasse de segunda a domingo, em algo que o empregador tinha totalmente como saber que era ilegítimo, irregular, ilícito, né, abusivo, não tinha supressão de intervalo, nem de refeição, nem de descanso, que isso atacava. E olha que interessante quando o julgado diz o seguinte:
O TST, que seria o Tribunal Superior, né, lá no Direito do Trabalho de Brasília, entende um equivalente ao nosso STJ, entende que a jornada excessiva e exaustiva configura abuso do poder diretivo do empregador por restringir o direito ao descanso e ao lazer. Aqui eu estou falando de aspecto privado ou público da personalidade? Parece que público, porque direito ao lazer é direito fundamental, né? Gerando consequências negativas à higiene e saúde do trabalhador, que são aspectos realmente públicos. Lembrando que o direito do trabalho é um ramo protetivo, né, que traz princípios de ordem pública, normas cogentes, imperativas, então elas têm essa índole mais publicizada. E aí, eu ainda coloquei aqui em amarelo, lá embaixo, dessa forma, a reparação do dano não depende de comprovação de transtornos, trata-se de dano in re ipsa. Logo acima dessa última parte em amarelo, vai dizer que essa submissão desse trabalhador ocasiona dano existencial, em que a conduta da empresa limita o desfrute da vida pessoal do empregado. Isso é dano de vida de relação, gente. Inibindo-o do convívio social e familiar, além de impedir o investimento do seu tempo em reciclagem profissional e em estudos, que poderia fazer parte, então, isso que é subtraído, roubado dele, de um possível projeto de vida, né? Mas o que para mim aqui nesse julgado fica bem caracterizado é a subclassificação de dano de vida de relação. Digo subclassificação dentro do dano existencial, já que tem essas duas, né? Vida de relação e projeto de vida. Certo, gente? Figura super importante. Deixa eu ver aqui, que eu estou com um pouquinho de dificuldade de... Tá. Estão aparecendo aqui as legendas do Zoom, mas vamos dar uma olhada nessa jurisprudência, que é maravilhosa. Porque essa jurisprudência eu deixo para trabalhar aqui, porque ela vai falar de dano existencial vinculado a um dano por ricochete. Olha o que aconteceu nessa situação. Eu fiz aqui de forma, pessoal, que vocês tivessem todo o relato do caso, tá? Porque esse julgado é um julgado muito interessante, mas se a gente vai só na ementa, que é o resumo do caso, eu não entendo o que aconteceu. Então, eu peguei trechos do relatório, trechos do acórdão, para que vocês entendam bem o que aconteceu aqui. Então, veja, nesse caso, o genro, que teve a sua sogra como vítima direta do dano, entrou com uma indenização, com uma ação de indenização, pleiteando danos indiretos por ricochete, ou seja, é direito próprio dele, é sempre direito próprio. Por que não é direito do outro que ele está pleiteando? Porque o direito da personalidade é intransmissível. O que aconteceu aqui? A sogra do autor teve um mal súbito, a sogra morava com ele, tá? Com o genro. Teve um mal súbito, sentiu fortes dores de cabeça, e aí chamou auxílio, né, de clínica, que enviou a UTI móvel no local. O médico lhe atendeu e diagnosticou que ela estava tendo, naquele momento, um AVC isquêmico transitório, ou seja, que não era algo grave, que passaria, indicou permanência em domicílio, medicou e deixou assim. Posteriormente a isso, ela sofre uma queda no banheiro e acaba tendo que ser internada, porque passou muito mal. E acaba sendo diagnosticado, o diagnóstico é diferente. O diagnóstico agora foi de hemorragia intracraniana. Ou seja, algo que muito possivelmente poderia ter sido evitado se os cuidados tivessem sido tomados. Bom, ela entrou, e esse caso diz respeito à ação do genro por dano por ricochete, mas antes disso, ela entrou com uma ação de indenização visando a condenação da empresa pelos danos que ela teve, morais, né? Danos também, não sei, não lembro aqui se no caso entrou danos estéticos, mas ingressou com ação de indenização por todo o transtorno, ela acabou ficando acamada, né, durante um tempo aí de um mês e pouco, mas teve que baixar o hospital, passou por uma situação que poderia ter sido evitada. E aí houve a condenação da empresa em R$ 40.000. Depois, eu trago aqui até o que a empresa traz como sua defesa, dizendo que agiu com diligência. Geralmente é isso que acontece em erro médico, né? Que a medicina é feita de prognóstico, não diagnóstico, que não existia nexo causal, que o problema que aconteceu depois não tinha a ver com o problema originário. Às vezes, a prova do nexo é difícil mesmo. Nesse caso, ficou constatado, inclusive por perícia.
E aí, ele, posteriormente, ingressou com a ação de indenização por dano indireto, dizendo o seguinte: minha sogra morava e mora comigo. Agora, em virtude do que aconteceu com ela, e que, inclusive, ele esperou, né, ocorrer a condenação para dizer, ela entrou com ação contra a empresa foi condenada, já foi apurada a culpa da empresa, ficou melhor ainda, porque já tinha esse resultado da coisa julgada em relação à vítima diretamente considerada, os danos diretos. E agora eu não consigo mais fazer as coisas que eu fazia, porque quem cuida dela acaba sendo eu, que a minha mulher trabalha muito, esse era um engenho familiar, né? Eu acabo tendo que levá-la no médico todo dia, na fisioterapia todo dia. A minha vida está comprometida de tempo pelo auxílio que eu tenho que prestar a ela, em virtude das consequências disso, e que antes não estava comprometida assim. Então, eu tenho um dano existencial na medida que, no dano de vida de relação, eu deixo de fazer coisas importantes para mim para fazer isso, que é um tormento, não deixa de ser um tormento, né? E o que foi considerado, pessoal, eu super assim indico a vocês, eu vou deixar no AVA, junto com esse PPT, a leitura do acórdão inteiro, porque é uma aula de dano existencial. É uma aula, a gente não pode eleger todos os materiais para trabalhar, né? Mas é uma aula de como foi evoluindo a aceitação dessa figura e o como ela é importante, fala de direito comparado, né? Fala de outros sistemas de direito que vêm reconhecendo essa figura. E aí, simplesmente também o julgamento vai no seguinte sentido: não cabe estar rejulgando ou rediscutindo matéria coberta pela coisa julgada, já foi reconhecida a culpa da empresa em relação à vítima. O que cabe aqui nessa ação é analisar se ele sofreu dano existencial por ricochete. E por todo o contexto, claro que ele comprovou tudo que ele fazia, o tempo que ele tinha, o tempo que ele não tem mais, em virtude dos compromissos, né, que ele assumiu. Então, aqui não é exatamente em re ipsa, ele fez a comprovação disso tudo. Aí ele recebeu, sim, o direito à indenização na metade do valor, né? Se não me engano aqui, deixa eu ver se eu coloquei, ficou estabelecido o montante de 20 mil reais, juntando o dano moral com o dano existencial por ocorrência de danos indiretos, tá? Então, é um caso muito interessante, porque une todas essas figuras que eu deixo a vocês o julgado na íntegra, para que vocês façam a leitura tão logo seja possível. Vamos à nossa última espécie eleita aqui para a nossa aula, de danos que nós vamos encontrar na jurisprudência, na matéria mais atualizada e contemporânea da responsabilidade civil, que é o chamado dumping social. Os danos sociais. E olha o que a gente encontra no enunciado da 5ª Jornada de Direito Civil, lá do Conselho de Justiça Federal. A expressão dano, do artigo 944, que é do princípio da reparação integral, que a gente já vai trabalhar, abrange não só os danos individuais materiais ou imateriais, mas também os danos sociais, difusos, coletivos e individuais homogêneos a serem reclamados pelos legitimados para proporem ações coletivas. Olha o que acontece aqui. Quando a ofensa vai para a categoria de pessoas, pode ir para uma pessoa individualizada ou para uma categoria de pessoas, porque elas entram naquela categoria, eu tenho chamado dano social. Esse dano social, ele tem alcances coletivos, então, ele não lesa individualmente, pode até lesar individualmente, né? Mas ele não lesa individualmente alguém, ele lesa uma coletividade. Lembram daquele caso do goleiro que foi chamado de macaco, né? Numa situação de um jogo de futebol, agora eu não lembro o time. Essa situação foi uma situação na qual foi uma torcedora que fez isso, foi filmada, tinha toda a prova disso. Então, racismo, né? Hoje a gente tem aí a figura da injúria racial, que é mais moderna ainda, que é trabalhada em lei específica. Eu não posso dizer que ele não teve a si individualmente direcionado uma ofensa grave. Então, ele tem um pleito individual. Mas, para além disso, quando ela chama de macaco, ela está agredindo muitas outras pessoas. Numa situação em que foi parar na mídia, numa situação em que teve exposição
coletiva de todas as pessoas que se sentiram ofendidas junto com ele. Então, aqui, para além do pleito individual, que ele tem como acessar, por óbvio, eu tenho um pleito de índole coletiva. E quem tem legitimação para propor medidas coletivas são entes coletivamente considerados, não é a Karen, o João, o Pedro, o Mário, qualquer pessoa que tenha sido atingida, né, por um dano social. É o Ministério Público, defensorias públicas, associações constituídas há mais de 2 anos. Então, a gente vai encontrar legitimados para medidas coletivas na Lei da Ação Civil Pública, e também, para quem quiser mais diretamente acessar isso, porque o CDC nos empresta esses conceitos e essas direções, lá no artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor, vocês têm todos os legitimados para uma medida coletiva, e a lei vai exigir que o legitimado seja alguém que está ali autorizado, né? Ou, por exemplo, alguém me chama de loira burra, que definitivamente não me considero nem um pouco, mas eu sou individualmente considerada lesada, né? E sofri um dano direto na minha esfera individual. Mas todas as outras loiras que podem ter participado, vamos imaginar que seja uma agressão assim exposta, né, ao grande público, também podem se sentir lesadas. Ou a mulher, o gênero mulher, né, qualquer que seja a situação jurídica posta, né, um indígena. Então, a gente tem aí várias situações de dumping social que podem ser objeto de uma medida coletiva para além da individual. E aí, quais são as imbricações, né, da esfera coletiva na individual, da individual na coletiva? Isso vocês vão estudar em momento próprio, tá, gente? Não dá para a gente atropelar para não mais confundir do que auxiliar. E aí, o que eu quero dizer nesse momento é o seguinte: então, existem legitimados próprios, e a sentença que condena a indenização, como eu não tenho um individualmente considerado, estou falando da medida coletiva, né? Tem individual possível também. Para onde vai o dinheiro da indenização? O dinheiro da indenização vai para fundos públicos de reparação àquele interesse que foi lesado. Por exemplo, associações de combate ao racismo, às injúrias raciais, associações ou órgãos que restauram ou que promovem direitos à categoria ali, gênero, mulheres, né? Se é uma situação envolvendo uma injúria, uma difamação, no que toca ao gênero feminino, tem várias associações, tem vários órgãos que podem estar promovendo esses direitos por meio de assessorias psicológicas, assessorias jurídicas, tudo que visa repor, né, aquele dano à situação anterior, quando isso é possível, ou pelo menos tentar chegar mais perto da reposição, da reparação. Então, isso vai para os fundos públicos, que são movidos também pelos princípios, né, lá do direito administrativo, da transparência nas informações, quando foi arrecadado, para onde foi, como é que foi direcionado. Tá? Então, essa é a questão mais importante relativa aos danos sociais, dumping social, e aqui eu deixo para vocês também um julgado, mas que tem mais a ver com essa legitimidade para propor essas demandas. Certo, gente? Vamos falar um pouquinho nesse momento, então, para concluir essa matéria de danos, e aí na próxima aula a gente entra no nexo causal. Eu estou intercalando matérias, né? Por isso o tempo que a gente está levando bem próprio para trabalhar cada uma delas. É por uma questão de ordem de conteúdos que eu considero que é mais adequada para vocês. Aqui a gente trabalha um pouquinho o princípio da reparação integral, e vamos falar dos critérios para quantificação, que ainda assim são muito nebulosos, mas é o que se tem na jurisprudência e doutrina hoje. E aí, na aula que vem, quando a gente entra no nexo causal, nós já vamos analisar todas as excludentes de responsabilidade civil, porque isso entra nas matérias em que a gente vai ter rompimento de nexo, falar um pouquinho de concausa, e dando tempo, que é o pressuposto mais rápido de se analisar, falamos de nexo de imputação também. Realmente, o mais demorado deles é o dano, né? Porque o dano, a gente tinha um dano, que era o material, hoje nós temos múltiplos danos nesse direito de danos que acompanha
a temática da responsabilidade civil contemporânea. Vamos lá. O princípio da reparação integral é aquele princípio que, em matéria de responsabilidade civil, vai dizer que a indenização tem que ser a mais ampla possível. E ela não tem como não depender do caso a caso. Então, veja a redação do 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. Falei tantas vezes desse artigo, ele diz tudo e não diz muita coisa, né? Então, eu é que tenho, na condição de advogada, estou falando aqui do meu ofício, né? Eu que sou advogada militante, que modular os danos, mostrando para o juiz, um por um, dos direitos atacados, aonde maximiza aquele efeito que tem a ver com a vida da pessoa, com a peculiaridade da pessoa, com a peculiaridade do evento, para qualificar da forma mais completa e ampla possível esses danos, para mostrar qual é a extensão. Então, olha só, se eu estou lendo só o caput do 944, se a indenização mede-se pela extensão do dano, será que vai importar o grau de culpa do agente, se a culpa dele foi leve, grave, gravíssima, para a quantificação da indenização? Porque nós já falamos em aulas anteriores que importava. Se eu leio só o caput, não deveria importar. O que importa é a extensão do dano. Às vezes eu tenho uma culpa leve, que gera uma extensão absurda de todos os danos suportados, às vezes eu tenho uma culpa grave, não necessariamente vai levar a toda essa extensão. Então, a principal ideia que a gente teria que ter é essa. Mas eu tenho o parágrafo único que abre essa consideração para o juiz quando diz o seguinte: se houver excessiva desproporção entre gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. Então, veja, haverá consideração dos graus de culpa para fins de quantificação para baixar o valor, né? Poderá o juiz reduzir, e quando eu falo equitativamente, eu falo em equidade e bom senso, que é difícil de apreciar, né? Tem quem tenha, tem quem não tenha, sendo juiz ou não sendo juiz, mas aqui o poder é do juiz, então é ele que tem que agir com equidade. É por isso, pessoal, que matéria de quantificação de danos imateriais vai até ao STJ, porque é muito incerta a consideração. Mas, em tese, veja, em tese, eu poderia ter a redução, não o aumento. Isso se nós não estivéssemos considerando hoje, e eu não coloquei isso nas lâminas, mas já antecipo, porque eu acho que é o momento de falar, de repente até crio mais uma lâmina ali para falar disso. Isso se nós não estivéssemos hoje aplicando a função pedagógica dissuasória e punitiva da responsabilidade civil. Este é um tema que é essencialmente jurisprudencial. Já aparece na doutrina também, mas não tem nada na lei. E essa ideia de que a responsabilidade civil, além dela ter o condão de reparar o dano, se dano material ressarce, se dano imaterial compensa, essa seria a ideia da reparação, ela também teria uma outra função, que surge mais contemporaneamente, que é a de fazer com que esse agente causador se sinta com receio de cometer novos ilícitos. E como a responsabilidade civil recai sobre o bolso, que seja doendo no bolso. Então, a teoria punitiva vem do direito norte-americano, que não trabalha com a ideia de que a indenização ela se dá na extensão dos danos. O nosso limite é a extensão do dano, certo? Lá no direito americano, que eles sempre trabalharam com teoria punitiva, pedagógica, dissuasória, porque vai dissuadir para novos ilícitos esse agente causador, as indenizações nos Estados Unidos elas são milionárias, porque lá não tem essa limitação na extensão do dano. Tem que doer no bolso. A indenização serve para fazer aprender. E aí tem que doer no bolso. Aqui a gente tem um problema no nosso sistema jurídico, porque, de um lado, nós damos o direito à indenização de uma forma ampla, pela ideia de que
todos os danos serão indenizados. Está ali no 944. Por outra via, nós vedamos o enriquecimento sem causa. Enriquecimento não é ficar rico, é qualquer elemento de valor que entre para a conta, né, desse suposto credor, que seria o lesado, e que não tivesse fato gerador legítimo. E se a indenização mede pela extensão do dano, eu não posso aplicar a teoria punitiva. Entendem, pessoal? Eu estou trazendo mais esse tema que não estava previsto aqui, mas que eu acho que fica num bom momento da gente trabalhar. Vamos até colocar mais um slide ali. Essa teoria é chamada teoria da punitive damages, assim como se diz punitive damages, né? Então, teoria do dano punitivo. E que eu vou dizer para vocês que a gente tem aplicado no nosso sistema. Tem discussão sobre o problema do enriquecimento sem causa? Tem. Mas também tem discussões, e essa é a discussão mais aceita na jurisprudência, de que aquele que não para, a indenização também tem que ter esse caráter dissuasório, tem que ter esse caráter preventivo, tem que ter esse caráter pedagógico, punindo patrimonialmente. Então, a ideia é a seguinte: olha, essa operadora de telefonia já tem não sei quantas ações iguais contra ela e ela continua cometendo os ilícitos. Então, vamos aplicar uma indenização que seria de 50, aplica em 100 para prender. E aí o juiz justifica no caráter punitivo, tá? Com isso, eu quero dizer o seguinte: em regra, o que diz o nosso princípio da reparação integral? Que o valor da indenização se dá pela extensão dos danos. Então, é o caso concreto, são os danos que eu vou levar em consideração. Pela lei, mesmo considerando o parágrafo único do 944, eu teria consideração de culpa para dizer que é mais ou menos? Para menos, sim. Para mais, e eu não estou deixando de considerar a culpa, isso que eu quero dizer para vocês, porque ele é reincidente nos ilícitos de índole civil, esse agente causador, nós aplicamos a figura jurisprudencial da teoria punitiva da responsabilidade civil, de caráter pedagógico, dissuasório, que visa prevenir, né, novos ilícitos, e que nós pegamos emprestado lá do direito norte-americano, na chamada teoria da punitive damages. Certo, gente? Vamos contemplar, então, essa matéria também aqui, ó, quando falamos do 944. Eu vou criar ali um slide para vocês, para ficar alguma informação, mas vocês têm aí toda essa explicação, em que pese todo esse momento horroroso que a gente esteja vivendo, vocês ficam com essa aula aí disponível, gravada. Bom, além de falar do princípio da reparação integral, qual é o seu espírito, a questão da culpa sendo considerada ou não para o quanto, que vai ficar mais clara ainda depois que a gente falar do critério bifásico que é utilizado, né, pelo STJ para a quantificação dos danos imateriais, primeiro é importante que se diga que o problema é delicadíssimo, não está superado e nem tem como fechar uma fórmula matemática. Quem dera pudéssemos, mas não é possível, certo? Então, nós vamos encontrar, pessoal, em matéria de quantificação de danos, duas correntes, né? Uma corrente que vai tentar tabelar o valor dos danos imateriais em algumas situações específicas, né? Não é como regra geral, usando aquele sistema que nós chamamos de sistema tarifado ou tabelado de quantificação dos danos. Eu dou o exemplo da revogada lei de imprensa. Essa lei foi revogada. Tá? Em 2008 ou 2009, houve a revogação por inconstitucionalidade, uma vez que é uma lei criada na época da ditadura e que tinha em toda ela resquícios, né, da censura da ditadura. Que se discutia na época se a lei deveria ser revogada na integralidade ou se seria revogada só parcialmente nos artigos que mencionavam censura. E havia, inclusive, quem advogasse a tese de que esse sistema de tabelamento aqui na indenização, no que se refere à responsabilidade civil do jornalista, deveria se manter, porque facilitava muito a vida. Sim, facilita muito a vida do julgador saber que ele pode condenar de tanto a tanto, não é? Mas o problema é que não atende ao princípio da reparação integral. Então, existe um sistema tarifado de limitação, até quanto pode ser
quantificado aquele dano. E existe o sistema, que, na verdade, é um sistema que nós utilizamos, que não aceita a tarifação. E essa é a nossa posição majoritária, absolutamente majoritária, porque, pelo princípio da reparação integral, eu não posso admitir tarifa. Em alguns temas, repito, a matéria é mais sensível. Inclusive, eu apresentei um tema lá em Direito do Consumidor, para quem está fazendo a disciplina, da questão do transporte aéreo, mas é porque aí envolve a questão do direito internacional e temos convenções internacionais, né, das quais o Brasil é signatário e se compromete, que aí vão em um ou outro sentido. Né? E já se estabeleceu que essa quantificação se refere também a questão dos danos materiais. Os danos imateriais é muito mais complicado. Mas eu deixo para vocês o exemplo da lei de imprensa revogada, mas apenas para que vocês vejam como é que pode vir esse sistema tarifado, né? A responsabilidade civil do jornalista profissional que concorre para o dano com negligência, né? Uma notícia aí que é falsa, abuso de direito, enfim, 2 salários mínimos da região, 5 salários para cada uma das situações. Isso aqui é a chamada indenização